Toda madrugada ele acordava rezando, em um idioma que nunca aprendeu. Imagine acordar no meio da madrugada, murmurando palavras que você nunca ouviu antes. Não é português, não é inglês, é algo antigo, algo estranho, algo que parece não vir de você. Mateus era ateu, nunca acreditou em espiritualidade, vidas passadas ou qualquer coisa que não fosse racional. Mas nas últimas semanas, começou a acordar sempre às 3h17 da manhã, rezando. No início, pensou que fosse apenas estresse ou insônia, até que sua namorada gravou o que ele dizia. E ao mostrar para um especialista, a resposta foi tão inacreditável quanto assustadora. Ele estava recitando orações sagradas de uma civilização extinta, em uma língua que desapareceu há séculos. Mas por que ele? Por que agora? E o que o seu espírito ainda precisava purificar? Se isso já te arrepiou, imagina o que vem a seguir. Então deixa o like, se inscreve no canal e prepare-se para mergulhar em uma história que nem a ciência, nem a razão conseguem explicar. Mateus nunca acreditou em nada que não pudesse ser medido, testado ou comprovado. Para ele, o mundo espiritual era uma invenção reconfortante para mentes frágeis, uma bengala invisível para quem tem medo do fim. Ateu convicto, suas crenças se firmaram na lógica, na ciência e na razão. E até certa altura da vida, isso bastava. Dormia tranquilo, trabalhava duro e não se permitia distrações com o inexplicável. Mas tudo começou a mudar de forma silenciosa, quase imperceptível. As primeiras noites foram estranhas, mas não o suficiente para alarmá-lo. Ele acordava por volta das 3 da manhã, com o corpo suado e o coração acelerado. Um aperto no peito, como se estivesse sendo observado, e uma sensação vaga de que tinha voltado de algum lugar. Sempre voltava a dormir em poucos minutos, atribuindo o episódio a estresse ou à alimentação. Nada que um café forte não curasse, mas os despertares começaram a se repetir, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma pressão nos pulmões. Só que agora, algo a mais acontecia. Mateus acordava murmurando palavras, frases inteiras, num tom calmo, mas firme, como se estivesse rezando. O detalhe, ele não rezava desde criança. E agora, aos 34 anos, acordava entoando algo que não fazia sentido. Não em português, nem em nenhuma língua que conhecesse. A namorada, Camila, foi quem percebeu primeiro. Em uma dessas madrugadas, acordou com ele sentado na cama, olhos fechados, sussurrando. O tom era solene. As palavras, repetidas como uma ladainha. Ao tocá-lo, ele simplesmente deitou e voltou a dormir, sem lembrar de nada na manhã seguinte. Nos dias que se seguiram, Mateus começou a notar um padrão. Sempre que acordava desse jeito, sentia o corpo exausto, como se tivesse participado de algo intenso, cerimonial. A sensação não era de pesadelo, era de ritual, como se sua alma tivesse retornado de algum tipo de cerimônia que a mente não conseguia registrar. Mas o corpo lembrava, curioso e um pouco assustado. Pediu a Camila que gravasse uma dessas noites. Ela resistiu no começo, achando exagero, mas cedeu. E na primeira gravação, ficaram ambos em silêncio absoluto ao ouvir o áudio. Não era balbucio, não era delírio. Era uma sequência de frases, ritmadas, pausadas, ditas com clareza impressionante. Frases de oração. Mas em que língua? Mateus ouviu aquilo dezenas de vezes. Tentou identificar alguma raiz latina sem sucesso. Pesquisou traduções automáticas. Nada. Era como se estivesse canalizando algo de outro tempo, de outro lugar, de outro alguém. Os dias seguintes foram um turbilhão de dúvidas. Seu ceticismo tentava gritar, buscando explicações neurológicas, distúrbios do sono, até mesmo dissonância cognitiva. Mas nada explicava como, de repente, alguém sem qualquer histórico espiritual, sem fé, nem mesmo na fé, passava a entoar orações que pareciam antigas demais para serem inventadas por acaso.
A cada madrugada, a sensação se intensificava, e com ela, uma angústia crescente, não de medo, mas de urgência, como se algo estivesse tentando emergir, como se aquelas palavras tivessem um propósito, algo que precisava ser dito, algo que precisava ser concluído. Na última noite daquele ciclo inicial, ele acordou mais cedo, 3h17, com os olhos úmidos e a garganta ainda quente das palavras que acabara de dizer. Camila, já com lágrimas no rosto, disse: "Você terminou com uma frase que eu entendi." Mateus olhou para ela em silêncio. "Você disse que se complete o que foi interrompido." O áudio gravado naquela madrugada virou um ponto de ruptura. Mateus, que sempre zombava de quem acreditava em forças invisíveis, agora se via diante de algo que não sabia onde colocar. Ele escutava a si mesmo, entoando uma oração completa, com cadência, pausas e entonação quase ritualística, em um idioma que não reconhecia. E aquilo o incomodava de um jeito que ele não conseguia explicar. Não era medo exatamente. Era uma inquietação profunda, como se estivesse trilhando um caminho que não escolheu, mas do qual já fazia parte há muito tempo. Camila, que antes tratava a situação como um episódio curioso do sono, agora mostrava sinais de preocupação. Havia algo naquele áudio que mexia com ela de forma inexplicável. As palavras soavam antigas, muito antigas, como se carregassem séculos de história entre cada sílaba. O casal decidiu, então, levar a gravação a alguém que pudesse analisar tecnicamente a fala. Primeiro, consultaram um amigo, professor de fonética, que confirmou o que já era evidente. Aquilo não era balbucio aleatório nem glossolalia, o chamado falar em línguas comum em rituais religiosos. Era uma construção linguística organizada, um idioma de verdade. "Mas qual?" perguntou Mateus, com a voz tensa. "Não sei, e isso é o mais estranho." Os dias seguintes foram um desfile de e-mails, áudios enviados a universidades, fóruns online, contatos em departamentos de linguística histórica. A maioria das respostas era evasiva. "Não reconhecemos. Não corresponde a nenhuma língua viva. Talvez uma recriação fonética." Apenas um professor, um velho linguista aposentado do Instituto de Línguas Antigas da Europa, respondeu com algo diferente. Ele pediu uma chamada por vídeo. Estava visivelmente impactado. "Senhor Mateus, o que vou dizer talvez soe estranho, mas o que você está entoando tem correspondência com fragmentos de uma antiga linguagem ritual usada no Oriente Médio, possivelmente durante o período pré-aramaico, anterior até mesmo às tradições hebraicas registradas. É algo que só aparece em manuscritos deteriorados, com vocabulário restrito a contextos sagrados. O que me impressiona é que você está recitando trechos quase completos de uma oração de purificação." Mateus ficou em silêncio. O linguista continuou: "Essa forma de oração desapareceu há mais de 1000 anos. Não é falada, não é ensinada, não há registros fonéticos precisos dela. Apenas reconstruções, e mesmo essas incompletas." Camila apertou a mão de Mateus. "Como alguém que nunca estudou isso pode falar assim?" ela perguntou. O professor balançou a cabeça. "Eu só conheci isso porque estudei fragmentos por décadas. Mas o que vocês têm na gravação parece íntegro. É como se ele tivesse ouvido isso de dentro de um templo, de dentro de um rito, não de fora como estudioso." Aquela frase ficou ecoando por horas na mente de Mateus. De dentro de um rito. Como alguém poderia participar de um ritual extinto há milênios? Como entoar orações que não existem mais? A dúvida antes intelectual começava a atingir um nível pessoal, existencial. Se as palavras estavam vindo dele, então, de onde mais viriam senão de dentro? Foi naquela noite que o medo finalmente bateu. Ele acordou de novo, às 3h17, mas desta vez sentia as mãos tremendo. Estava sentado, e no fim da oração, que não lembrava de ter começado, uma frase saiu com clareza nítida, como se falasse por outra voz: "Que se complete." O que foi? Interrompido.
E com isso, o silêncio da madrugada pareceu mais denso, como se o mundo, por um segundo, tivesse parado para escutar aquela frase ser dita. A frase não saía da mente de Mateus: que se complete o que foi interrompido. Ele repetia aquilo em silêncio, como quem tenta desvendar um código oculto. Não era só o conteúdo da oração que o inquietava, mas o fato de parecer incompleta, como se aquelas palavras fossem a conclusão de algo muito maior. Um ritual, um propósito, uma jornada, interrompida não em sua vida atual, mas em outra, uma que talvez nem fosse sua, mas que morava dentro dele. Camila sugeriu que voltassem a procurar o linguista. Havia detalhes naquelas palavras que talvez nem mesmo o professor tivesse percebido. E, de fato, ao enviarem novos trechos gravados, a resposta veio quase imediata. Agora, acompanhada de um pedido inusitado: que Mateus comparecesse pessoalmente ao instituto. Na semana seguinte, diante de uma sala com paredes cobertas por mapas, manuscritos antigos e reproduções de inscrições cuneiformes, Mateus sentou-se à frente de 3 professores. O linguista principal, agora acompanhado de um historiador das religiões e um antropólogo, explicou que haviam estudado a nova gravação com atenção, e o que descobriram era perturbador. O que você está dizendo em sonho é mais do que uma prece, é uma invocação, começou o historiador. Esse idioma pertence a um ramo obscuro de rituais usados por uma ordem espiritual extinta, anterior aos registros bíblicos conhecidos. Não há nome registrado para ela. Os poucos fragmentos que temos foram encontrados em ruínas fechadas ao público. Mas há correspondência. Mateus permaneceu em silêncio. A sequência que você repete corresponde ao que chamamos de prece de restauração do ciclo. Era usada quando um ritual sagrado era interrompido antes do fim, o que, segundo os textos, gerava um desequilíbrio espiritual que afetava o próprio oficiante. O antropólogo, então, acrescentou: essa ordem antiga acreditava que certos erros rituais podiam marcar a alma, e a única maneira de lavar essa mancha seria repetir o ritual, encarnar de novo, passar pela mesma experiência até conseguir completar o que foi interrompido. Mateus sentiu um frio subir pelas costas. Você está sugerindo que eu vivi isso antes? Nós não afirmamos nada. Apenas dizemos que o que você entoa corresponde com precisão assustadora a algo que ninguém vivo deveria ser capaz de reproduzir, muito menos alguém sem nenhum contato com esses textos. Os estudiosos mostraram então uma imagem em preto e branco, uma pedra antiga, coberta de musgo e rachaduras, com símbolos esculpidos em espiral. No centro, a mesma frase final das gravações, traduzida livremente: que se complete o que foi interrompido. Essa inscrição está numa parede de um templo abandonado, localizado numa região desértica da Ásia Central. Foi descoberta há décadas, mas nunca aberta ao público. Os símbolos são os mesmos do que você diz. Mateus não sabia o que responder. Um misto de pavor e fascínio o consumia por dentro. Ele sentia, em cada fibra do corpo, que tudo aquilo não era uma coincidência. E, ao mesmo tempo, a mente racional gritava, tentando encontrar explicações lógicas para o inexplicável. Mas havia algo ainda mais perturbador. O historiador o encarou com seriedade e disse: em todos os relatos que temos desses rituais, há uma constante. Quem interrompia a cerimônia carregava as consequências por mais de uma vida. Você pode ser o primeiro caso documentado de uma alma tentando concluir. Mateus deixou o instituto sem saber se era o mesmo homem que havia entrado. Ele foi dormir naquela noite com a gravação em looping no celular, os olhos abertos na escuridão e o coração apertado com uma pergunta que não o deixaria mais em paz. E se isso tudo for verdade, o que exatamente foi interrompido? Mateus passou a temer a hora de dormir. Não porque os sonhos fossem pesadelos no sentido tradicional,
mas porque toda vez que fechava os olhos, era transportado para o mesmo lugar. E aquele lugar não parecia sonho, parecia lembrança. Era sempre o mesmo cenário, um templo antigo, esculpido na rocha, com colunas largas e paredes que pareciam exalar o cheiro do tempo. As tochas presas às paredes iluminavam inscrições em espiral, com símbolos que ele não reconhecia, mas que pareciam familiares. Era como andar por uma memória esquecida, onde cada pedra contava uma parte de uma história que sua mente se recusava a lembrar, mas que o corpo conhecia de cor. Nos primeiros sonhos, ele apenas observava. Era como um espectador invisível, caminhando entre sombras encapuzadas que entoavam cantos baixos, graves, numa língua que agora ele reconhecia. Era a mesma que falava durante as madrugadas. Os cânticos seguiam um ritmo hipnótico, pulsante, como o bater de um coração ritualístico. O som não ecoava, preenchia o espaço como uma névoa sonora, intensa, antiga. Mas depois de alguns dias, algo mudou. Mateus passou a sonhar com si mesmo dentro daquele templo, não mais como observador. Agora ele era parte da cerimônia. Estava ajoelhado no centro do salão, cercado pelas figuras encapuzadas. Suas vestes eram diferentes, feitas de um tecido grosso, com bordados dourados. Ele não conseguia ver seu próprio rosto, mas sabia, com a certeza instintiva de quem se reconhece, que era ele. Aquela presença ajoelhada, repetindo frases enquanto segurava uma pequena pedra com inscrições. Em uma das noites mais intensas, ele viu a si mesmo interromper o ritual. Havia algo errado. Uma das tochas se apagava sozinha. O cântico perdia o ritmo. Um dos encapuzados se aproximava. E ele, o ele antigo, levantava-se, em pânico, tentando refazer a última oração. Mas não conseguia. As palavras falhavam. A pedra escorregava da mão. Um murmúrio coletivo invadia o salão e tudo se apagava em um clarão vermelho. Ele acordava suando, tremendo, com as palavras cortadas pela metade na garganta. Camila passou a notar a mudança. Mateus não era mais o mesmo. Caminhava pela casa em silêncio, evitava conversas triviais, lia compulsivamente livros sobre religiões extintas e arqueologia ritual. Havia algo em seus olhos, uma presença a mais, como se parte dele estivesse vivendo entre dois tempos ao mesmo tempo. Um detalhe nos sonhos começou a se repetir. Nas paredes do templo sempre havia uma inscrição central, circular, em espiral, como um selo. Cada noite, a inscrição parecia mais nítida, mais próxima, como se ele estivesse sendo conduzido àquela imagem. Em uma das noites, tocou a pedra no sonho e sentiu a pele arder, como se estivesse queimando por dentro. Ao acordar, tinha uma vermelhidão leve na palma da mão, um leve redemoinho como uma marca de contato. Era inevitável, os sonhos não eram sonhos, eram visitas. E o templo, por mais distante que estivesse geograficamente, parecia agora próximo, como se morasse dentro dele. Mais do que uma visão, parecia um chamado, um lugar real que precisava ser reencontrado para que ele pudesse finalmente entender o que fizera. E, acima de tudo, o que não concluiu. Foi quando ele percebeu algo ainda mais perturbador. Em todas as noites em que ele via o templo, a última palavra da oração sussurrada antes de acordar era sempre a mesma: retorne. A mente de Mateus sempre foi um forte, rígido, estruturado, sólido como cimento. Ele construíra uma vida baseada em certezas, e entre elas, a mais impenetrável era: nada existe além do que se pode ver, tocar ou medir. Mas esse concreto estava começando a trincar, e as fissuras vinham de dentro: o templo, a oração, a língua extinta, os sonhos, a marca na mão. Tudo era demais para ser ignorado, mas também demais para ser aceito de forma tranquila. E é nessa zona cinzenta, entre o negável e o inegável, que a dúvida começa a se tornar um veneno. Em silêncio, ela foi contaminando cada parte da vida de Mateus. Primeiro,
afastou-o do trabalho. Ele já não conseguia se concentrar. Depois dos amigos, dos compromissos, das conversas banais. Camila tentava manter a rotina viva, mas era como conviver com alguém que estava em dois mundos ao mesmo tempo. Ele passava horas encarando o nada, como se a qualquer momento algo fosse surgir da memória. Revivia cada sonho, cada entoação, cada sensação com precisão obsessiva. Começou a anotar frases, símbolos, imagens. Encheu cadernos com desenhos do templo e suas inscrições. Tudo compulsivamente, como se estivesse correndo contra um tempo invisível. Como se houvesse uma contagem regressiva que apenas ele ouvia. Camila insistia que ele procurasse ajuda médica, psicológica, e ele até tentou, mas como explicar para um terapeuta racional que estava acordando todas as madrugadas, falando uma língua morta e sonhando com um templo que realmente existe a milhares de quilômetros dali? Como relatar, com frieza clínica, que há uma marca em seu corpo que aparece sem razão no mesmo lugar onde ele tocou uma pedra, em um sonho? Não, Mateus sabia que aquilo não era uma alucinação. E quanto mais tentava negar, mais o vazio crescia. Um buraco escuro dentro do peito, que só parecia ter uma resposta: descobrir o que foi interrompido. Sua casa virou um laboratório de reencarnações. Leu tudo o que pôde sobre regressões, espiritualidade oriental, ordens iniciáticas antigas. Nada parecia completo. Tudo parecia fragmentado, como se a verdade que buscava estivesse espalhada como cacos de um espelho ancestral. E foi então que começou a ver rostos nos sonhos, rápidos, distorcidos, homens encapuzados. Mas havia um rosto que voltava sempre, o seu, não o seu rosto atual. Era o mesmo corpo dos sonhos, jovem, com feições diferentes, olhar sereno, porém carregado. E nos olhos daquele outro Mateus havia um pedido silencioso, um olhar que implorava: me compreenda. Certa noite, ao despertar, ele olhou no espelho do banheiro e teve um vislumbre. Por um breve segundo, não viu a si mesmo. Viu aquele outro, o mesmo dos sonhos, mesmo olhar, mesmo silêncio. O reflexo durou um segundo, mas foi o suficiente para derrubar o que ainda restava de resistência. Mateus caiu de joelhos, chorando sem entender se o que sentia era tristeza, culpa ou uma saudade que vinha de antes do nascimento. A obsessão, antes dolorosa, agora parecia necessária. Não era mais sobre se era verdade ou não, era sobre por que isso o escolheu e o que exatamente ainda estava esperando para ser completado. Mateus nunca se imaginou sentado diante de um médium. Para alguém que sempre baseou sua vida na ciência e na razão, aquilo parecia uma contradição absurda, mas, naquele momento, nada mais fazia sentido, exceto a dor que sentia ao dormir, o vazio que crescia por dentro e os olhos que o encaravam nos sonhos com um pedido mudo de redenção. O médium era um senhor de fala pausada, cabelos prateados e olhos tão calmos que pareciam ver mais do que o presente. Seu nome era Augusto. Não cobrava por consultas, não fazia propaganda, não pedia fé, apenas escutava. E foi o que fez com Mateus. Durante minutos, Mateus despejou tudo: os sonhos, as orações, o idioma antigo, a marca na pele, os rostos encapuzados, o templo que nunca visitou, mas conhecia como se tivesse nascido lá. Falou até ficar sem fôlego. Augusto apenas escutava, com as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos fechados, como se ouvisse também outras vozes, não as de Mateus, mas as que sussurravam por trás daquelas palavras. Quando Mateus terminou, o médium permaneceu em silêncio por longos segundos e então disse: "Você não está sonhando, está lembrando." Mateus sentiu um arrepio tomar-lhe a espinha. O que quer dizer com isso? Augusto abriu os olhos, agora carregados de uma energia diferente. Não era julgamento nem compaixão, era algo mais antigo, quase respeitoso. A alma
Quando marcada por algo que não foi resolvido, não esquece, apenas silencia. Mas o tempo não apaga aquilo que precisa ser completado. O que você está vivenciando é um eco de outra vida, um chamado da sua própria consciência espiritual para concluir algo que você deixou incompleto. Mas, incompleto como? Eu não lembro, eu não sei o que eu fiz. O médium se inclinou levemente à frente. Você cometeu um erro dentro de um ritual sagrado, um erro que comprometeu mais do que apenas você. Comprometeu a harmonia de um círculo espiritual. Aquele ritual era de encerramento, de purificação, mas foi interrompido. E ao ser interrompido, abriu algo que não deveria ser aberto. Mateus sentia o coração acelerar, as mãos suavam. E agora, Augusto respirou fundo. Agora sua alma tenta repetir o ciclo. Os sonhos não são apenas lembranças, são ensaios. Você está sendo preparado repetidamente para conseguir concluir aquilo. Mas não basta lembrar. É preciso reconhecer, sentir e escolher completar. Completar o quê? O médium não respondeu com palavras. Apenas apontou para o peito de Mateus, onde a marca em espiral, ainda sutil, havia começado a escurecer nas últimas noites. Isso vai te guiar. Naquela mesma noite, Mateus sonhou de novo, mas dessa vez o templo estava vazio. Não havia cânticos nem encapuzados, apenas ele, sozinho, caminhando pelas pedras. No centro, uma tocha acesa. Ao se aproximar, viu um espelho em frente à chama. E dentro dele, o mesmo rosto dos sonhos. Mais jovem, mais leve, mas com os olhos pesados de culpa. O reflexo falou, mas a boca não se movia. A voz vinha de dentro dele mesmo. Você interrompeu por medo, mas agora tem a chance de terminar com consciência. Ao acordar, Mateus não gritou, não suava, apenas chorou em silêncio. Não mais por confusão, mas porque, no fundo, começava a entender. Ele não estava sendo punido, estava sendo convidado a reparar. Saber não significa aceitar, e aceitar não significa estar pronto. Mateus, mesmo diante de tudo que havia vivido, das marcas, dos sonhos, das vozes e das revelações, não conseguia se entregar completamente. Era como estar diante de um abismo que ele sabia precisar atravessar, mas cujas bordas tremiam com o vento da dúvida. Sua mente ainda era a mesma que um dia rejeitou qualquer coisa que não tivesse explicação lógica. E agora, mesmo mergulhado no inexplicável, aquela parte de si resistia, lutava. Nos dias que seguiram a consulta com Augusto, Mateus tentou pela primeira vez interromper o ciclo. Evitou dormir. Passou noites inteiras em claro, assistindo a vídeos aleatórios, caminhando pela casa como um fantasma. Moderno, com olheiras profundas e olhos inquietos. Bebia café como quem se protege com armadura. Tentava enganar o próprio corpo, mas o corpo, e algo mais dentro dele, sabia o caminho, sabia o horário. Na primeira noite que dormiu fora de casa, pensou que talvez a mudança de ambiente quebrasse a sequência. Alugou um quarto de hotel em outro bairro, com janelas trancadas e luzes acesas. Tomou 2 comprimidos para dormir, caiu em sono pesado e, ainda assim, acordou às 3h17, sentado, olhos fechados, sussurrando. Camila, que o acompanhava, já não chorava, apenas observava. Ela entendia que ele estava atravessando algo que ninguém podia seguir junto. Era uma estrada de uma alma só. Nas noites seguintes, Mateus tentou tudo. Dormir em casa de amigos, em hotéis com energia benzida, em quartos sem espelhos, com sal grosso ao redor da cama, até mesmo com fones de ouvido reproduzindo ruído branco. Nada impedia. O chamado atravessava tudo, sempre à mesma hora, 3h17. E a frase final, dita, agora com clareza cada vez maior, era sempre a mesma. Que se complete o que foi interrompido. Mas naquela noite, algo mudou. Ao acordar, a oração não parou com a frase final. Ela continuou por mais algumas palavras. E entre as frases, uma imagem veio à mente. Uma pedra escura com inscrições em espiral.
E por um segundo, uma memória fragmentada. Ele fugindo. O ele do passado, interrompendo o ritual, largando a pedra e saindo do templo como se escapasse de uma sentença. A culpa veio como um golpe seco no peito. Uma culpa que não era desta vida, mas pesava como se fosse. Ao acordar, Mateus não falou nada. Apenas ficou sentado, olhando para o chão. O medo não era mais do desconhecido. Era do que ele sabia que teria que fazer. Havia uma parte dele que gritava, não vá. Mas havia outra que sussurrava, com a mesma voz que ele ouvia nos sonhos. Você já fugiu antes. Não pode fugir de novo. As marcas no peito começaram a escurecer. A espiral era agora visível mesmo sob a roupa, como uma cicatriz ancestral queimando em silêncio. Nenhum médico sabia explicar. Nenhum exame detectava alteração. Mas ela estava ali e pulsava sempre, às 3h17. Camila, num misto de desespero e aceitação, finalmente perguntou: se não tem como fugir, o que você vai fazer? E pela primeira vez, sem hesitação, Mateus respondeu: vou encontrar esse lugar. E foi assim que, vencido pela própria alma, ele começou a buscar. Mapas, imagens de templos esquecidos, inscrições espirais esculpidas em pedra, até que, numa madrugada insone, viu uma foto em preto e branco, num artigo obscuro de arqueologia. Uma inscrição, o mesmo símbolo e um nome, Takra Lum, um templo abandonado, perdido entre montanhas de pedra na Ásia Central, fechado ao público, esquecido até pela maioria dos estudiosos. Mas Mateus sabia, ele não estava indo pela primeira vez, estava voltando. A imagem era granulada, envelhecida, mal iluminada, mas para Mateus era como reencontrar um velho conhecido. A pedra cinzenta da foto trazia as mesmas inscrições em espiral que ele havia desenhado, sonhado, visto nas paredes do templo onírico. Não havia mais dúvidas. O lugar era real. O nome, anotado em letras miúdas no canto do artigo, Takra Lum, um templo perdido nas montanhas da Ásia Central, fechado ao público desde a década de 1980 por instabilidade estrutural, ou, como diziam os rumores arqueológicos, por fenômenos inexplicáveis que assustaram a equipe original de escavação. Para qualquer outra pessoa, essa informação seria o fim da busca. Mas para Mateus, foi o começo. Ele vendeu o carro, pediu demissão, cancelou tudo. Camila, entre lágrimas e orgulho, não tentou impedir. Sabia que o corpo de Mateus já não pertencia mais à vida comum. Seu olhar era o de alguém que tinha uma missão, um acerto antigo a cumprir. Ela o abraçou pela última vez no aeroporto e disse com voz trêmula: volte, inteiro. A viagem foi longa. 2 escalas, horas de estrada em jipes alugados, depois a pé, com mapas antigos, impressos, bússola e GPS, que falhava conforme se aproximava da região. Ele guiava-se mais pelo instinto do que pelas coordenadas. Cada passo era como atravessar uma névoa entre o tempo e o espaço. Em muitos momentos, não sabia se estava no presente ou atravessando camadas do passado. E então, após dias de trilha silenciosa entre rochas e poeira, lá estava, Takra Lum. O templo surgia parcialmente enterrado, envolto por raízes que rasgavam suas paredes e pedras partidas pelo tempo. Mesmo destruído em partes, era idêntico ao que ele via nos sonhos. As colunas largas, o corredor escuro, os símbolos talhados com precisão ritualística. Mas o que mais o arrepiou foi a sensação. Ele sabia onde estava cada coisa, sabia o caminho até o salão principal, mesmo nunca tendo estado ali fisicamente. Seus pés se moviam sozinhos. Seus olhos buscavam detalhes que a memória do corpo já conhecia. Em cada degrau, um déjà vu. Em cada curva, uma lembrança emocional sem imagem. Ao atravessar o corredor que levava ao altar, seu coração parecia não apenas bater, parecia lembrar. No centro do templo, lá estava a pedra circular com as inscrições, intacta,
como se o tempo não ousasse apagá-la. A mesma pedra dos sonhos, a mesma que escorregava de suas mãos na lembrança de uma vida passada. Mateus se ajoelhou diante dela, os olhos marejados, o corpo em silêncio, e sem pensar, começou a orar. Mas desta vez, não foi como nas madrugadas. A oração veio completa. Cada palavra fluía com perfeição. A entonação, os gestos, até a respiração. Era como se ele estivesse finalmente vivendo aquilo que tantas vezes sonhou. Mas agora, desperto, consciente, no momento em que pronunciou a frase final, que se complete o que foi interrompido. Um vento suave percorreu o templo. As tochas apagadas reacenderam sozinhas, lançando sombras dançantes sobre as paredes. O ar ficou mais leve. A pedra sob sua mão parecia vibrar, como se agradecesse. E então, o silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não o silêncio pesado das madrugadas passadas, mas um silêncio de encerramento, de paz. Mateus desabou em lágrimas, mas não eram de dor, eram de libertação. Ele sentia que, pela primeira vez em muitas vidas, algo se havia encerrado. E com isso, algo novo poderia, enfim, começar. O templo estava em silêncio. As pedras, frias ao toque, pareciam absorver o momento como testemunhas milenares. Mateus permanecia ajoelhado diante da pedra, com inscrições em espiral, sentindo a vibração cessar aos poucos. A oração havia terminado, o ciclo aparentemente também, mas então algo mudou no ar. Não foi um som nem uma luz, foi uma presença, um peso invisível que encheu o espaço como um suspiro antigo voltando ao corpo. Mateus sentiu os pelos dos braços arrepiarem. A temperatura caiu levemente, o tempo parecia desacelerar. E então viu. À sua frente, sem aviso, estava ele mesmo. Não seu reflexo, nem seu sonho, mas uma imagem viva, o ele de outra era, vestido com os trajes cerimoniais que apareciam nos sonhos, com os cabelos longos e escuros, as mãos marcadas pelo tempo e o rosto mais jovem, mas com um olhar que carregava séculos. Não havia espanto. Nenhuma das versões de si mesmas demonstrava medo. Era como se estivessem se esperando há muito tempo. Mateus se levantou devagar, o outro também. Não houve palavras, apenas olhar. E naquele instante, eles se reconheceram. Não como estranhos, mas como fragmentos do mesmo ser. A lembrança veio como um vendaval, flashes intensos da cerimônia interrompida, o momento exato em que ele, na vida passada, hesitou, o medo, a dúvida, o pressentimento de que o ritual teria um preço que ele não estava pronto a pagar. E ao fugir, o ciclo foi quebrado. Aquele templo, selado por séculos, guardava mais do que ruínas, guardava a promessa não cumprida. Mateus se aproximou do outro e, sem saber por quê, repetiu, com a voz embargada: "Eu voltei." O outro assentiu, com um pequeno gesto, e pela primeira vez, sorriu. Juntos, ajoelharam diante da pedra, as mãos sobrepostas, as vozes em uníssono, entoando a oração mais uma vez, mas agora com perfeição, sem falhas, sem interrupções, com fé e consciência. Ao final, um som profundo ecoou pelo templo. Não era um som físico, era algo dentro dele, se realinhando. A marca no peito de Mateus começou a aquecer, mas dessa vez não queimava. Era como um selo se fechando com suavidade. A imagem do outro eu começou a se desfazer, não com dor, mas com leveza, como poeira voltando ao vento, como alma voltando ao tempo. E no último instante, antes de desaparecer completamente, ele sussurrou: "Agora você está inteiro." Mateus permaneceu ajoelhado por minutos, em silêncio. O templo parecia mais claro, o ar mais leve. Era como se todas as pedras respirassem aliviadas, como se o próprio lugar agradecesse pela conclusão que esperou por eras. Ao sair do templo, sentiu o mundo diferente, mais silencioso por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha pressa. Dormiu sob as estrelas naquela noite no meio do deserto,
como quem repousa após uma longa caminhada, e não acordou às 3h17. Nenhuma voz, nenhum sussurro, nenhuma oração, apenas paz. Mateus voltou ao país dias depois, silencioso, leve, mudado. Não havia contado a ninguém com detalhes o que aconteceu dentro do templo, nem mesmo a Camila. Não por medo de parecer louco, mas porque sabia, com uma convicção que vinha da alma, que algumas experiências não cabem em palavras. São coisas que só o Espírito entende. E, às vezes, o silêncio é a única forma de verdade. Os primeiros dias foram de adaptação. Reaprender a viver em um mundo que antes parecia tão sólido, mas que agora se mostrava cheio de espaços entre as frestas. As pessoas seguiam correndo, reclamando, comprando, perdendo, amando, mas Mateus observava tudo como quem voltou de um lugar de onde ninguém mais retornou. Ele dormia profundamente, sem interrupções, sem sussurros, sem oração. Nunca mais acordou às 3h17, mas a marca ficou. A espiral no peito, que antes surgia como uma leve queimadura, agora era uma cicatriz discreta, porém permanente. Com o tempo, parou de tentar escondê-la. Era sua lembrança pessoal, sua tatuagem cósmica, o selo de um ciclo encerrado. Camila o notou diferente, mais calmo, mais introspectivo, mais presente. A ansiedade que antes o consumia agora dava lugar a um olhar mais sereno. Ela não fez perguntas. Ele não mentiu. Apenas disse, numa noite de sábado, enquanto tomavam café na varanda, tinha algo antigo preso em mim. Eu precisei ir até lá para liberar. Ela sorriu e segurou sua mão. Foi o suficiente. A vida seguiu, mas com outro ritmo. Mateus voltou a trabalhar, mas sem o mesmo fervor de antes. Dedicava-se mais ao essencial. Começou a escrever em silêncio, como quem exorciza lembranças através da caneta. Cadernos e mais cadernos com fragmentos de memória, símbolos, reflexões e orações que agora faziam parte dele. Não como uma prisão, mas como parte de sua história espiritual. Uma tarde, ao passar por uma pequena livraria de bairro, encontrou um livro antigo com uma capa desgastada. O título, O Eterno Retorno da Alma. Ao folhear, encontrou um trecho sublinhado por algum leitor antigo. O que a alma não conclui, o tempo devolve. Mateus sorriu. Era isso. Por vezes, durante o banho, ainda sentia a cicatriz arder suavemente. Não como dor, mas como um lembrete, um eco distante. E toda vez que tocava aquela espiral silenciosa, sua mente voltava à imagem do templo, da oração final e do outro ele, que agora estava em paz. Num domingo qualquer, caminhando pela cidade, parou diante de uma igreja antiga. Um grupo cantava uma música simples, mas cheia de fé. Ele ficou parado ali, ouvindo. Não entrou, não rezou, mas algo dentro dele se curvou, em silêncio. Porque agora ele sabia, não precisava entender tudo com a mente. Algumas respostas só vêm quando se ouve com a alma. E naquele momento, com o vento tocando o rosto, o mundo pareceu se calar por alguns segundos. E o silêncio não era a ausência de som, era a presença de espírito.